O SBT teve uma quarta-feira aí de resultados expressivos na Grande São Paulo, registrando um crescimento de 19% na audiência em relação às 4 quartas-feiras aí anteriores e alcançando um dos seus melhores desempenhos aí em São Paulo. No consolidado das 24 horas, o canal chegou a uma média de 2,56 pontos, apenas 0,7 abaixo da Record, o que na prática configura um empate técnico, segundo os critérios aí de arredondamento do mercado, segundo o site TV Pop. Durante a faixa da manhã, o SBT chegou à vice-liderança com 2,38 pontos contra 2,24 da concorrente, mostrando força nesse período aí da programação. Na madrugada, a diferença foi ainda maior, com o SBT registrando 193% mais audiência do que a segunda colocada em alguns momentos aí da faixa. O Se Liga Brasil com o Thiago Gardinali foi um dos destaques do dia, marcando 2,32 pontos e alcançando seu melhor resultado histórico, garantindo a vice-liderança durante toda a sua exibição. Na sequência, o Primeiro Impacto com o Marcão do Povo também se destacou, ao superar a concorrência direta, registrando 2,37 pontos contra 2,35 da Record. A novela mexicana Meu Coração é Teu também evoluiu nas tardes. Teve sua melhor quarta-feira em mais de 2 meses, com 2,64 pontos de média. Na faixa nobre também, o SBT apresentou resultados fortes, com vários recordes. A novela Sortilégio bateu seu recorde pelo segundo capítulo consecutivo, alcançando 3,63 pontos e pico de 4,37. Isso foi realmente aí um número marcante, histórico, para o SBT hoje, que tem passado por uma situação bem complicada de audiência. A gente ficou bem surpreso que no dado prévio o SBT estava dando na faixa da tarde, recebeu bem também da antecessora, por isso que eu digo que é muito importante que o programa antecessor entregue bem, né? Se ele tem uma audiência boa, sendo jornal, que é ao vivo que você consegue mexer, mas também uma novela bem escolhida, com um bom enredo, ela entregando bem, prendendo o telespectador e entregando bem para o programa seguinte, ele consegue fechar aí uma média interessante. Agora, quando você tem um programa ruim antes, ou quando você às vezes acaba acontecendo com outras emissoras aí, Band, Rede TV, quando você tem algo, um programa alugado, uma igreja antes, para esse programa que recebe no zero, subir é muito difícil. Entende? Então, por isso que o pessoal até hoje briga para que o SBT volte a exibir Chaves aos domingos, né? Porque em anos anteriores, Chaves era exibido de 9 até as 11 no SBT. Então, entregava para o Celso Portiolli muito bem. Só que hoje o SBT não tem mais esse costume, exibe Chaves ali e aqui, mas não aos domingos. Eles têm também alguns horários alugados ali para show do motor, tem outro negocinho também. Então, não exibe mais Chaves. Então, assim, se você tem um produto bom antes, consequentemente, o programa seguinte vai acabar fechando muito bem. Pode ser que ele não fique, por exemplo, se a novela Meu Coração é Teu, como no caso da faixa da tarde aí, da quarta-feira, entrega com 4 pontos para a novela seguinte. Ela vai manter esses 4 pontos, porque é uma novela também boa, né, Sortilégio, mas assim, se você tem, por exemplo, um jornal antes, esse jornal entrega com 1 ponto, para a novela poder, que recebe na sequência, subir, às vezes é muito difícil, mesmo que a novela seja boa. Então é necessário que essa estratégia, na hora de você montar a programação, escalar a programação, seja feita com muita cautela. A gente nunca pensa no programa seguinte, a gente tem que pensar sempre no programa antecessor, entende? Pensar no que vem antes, porque o que vem antes acaba influenciando o que vai começar na sequência. Continuando aqui, Domênica Monteiro, na faixa noturna, também registrou aí a sua melhor audiência desde quando ela estreou, com 3,87 e pico de 4,81. O Fábrica de Casamentos, com a Ana Furtado, fechou o trio de destaque aí do Prime Time, marcando 3,05 pontos e superando a concorrência direta, com aí muita folga, né? Até um caso muito engraçado que a gente estava comentando nesses últimos dias aí, o Casa do Patrão, né, que é o reality feito pelo Boninho na Record, que está sendo aí um fracasso, muita dificuldade para ele poder consolidar esse esse reality show autoral,
e ele perdeu para a esposa dele na Record, né, no SBT, porque a Ana Furtado faz esse Fábrica de Casamentos aí, que também é uma parceria com a Disney. O Boninho deve ter participado, né, de alguma coisinha ali, mas é uma parceria entre SBT e Disney. E a Ana Furtado é a esposa do Boninho. E no mesmo horário, na quarta-feira, Casa do Patrão estava sendo exibida na Record e Fábrica de Casamentos no SBT. Então os dois ali estavam disputando a audiência e no começo do programa, ali por volta de 11 horas, a Ana Furtado ficou na frente. E ela continuou durante um tempinho, até acho que 11 horas e 13, 11 e 15. Então ela ficou na frente do marido dela. Então, ou seja, ele perdeu para a esposa, para você ver realmente a situação que está esse reality Casa do Patrão, que não engatou. Ele não conseguiu, nesse presente momento, engrenar. Pode ser que, no decorrer aí desses 81 dias, ele consiga ter alguns momentos de glória. Mas, nesse presente momento, o SBT está conseguindo aí ter uma certa, como é que eu posso dizer assim, vantagem em cima do Boninho. Ah, mas depois, eu até coloquei isso lá no Twitter, que lá no Twitter é um chorume, o pessoal é muito burro de interpretação, né? Por isso que eu disse no outro vídeo que as pessoas deveriam, para poder acessar a rede social, deveriam fazer algum tipo de curso ou de prova, né? Para poder saber, para a rede social, tipo assim, guardar ali, né? E ver se o cara tem capacidade cognitiva para poder ter acesso àquela rede social ali, porque é muita burrice, muita falta de interpretação também. E eu comentei, poxa, a Ana Furtado tá na frente do esposo dela, do marido dela. E muita gente, mas como assim? Aí colocaram outro número lá, mas inicialmente ela estava na frente. Então eu não coloquei nenhuma mentira. A gente não trabalha com mentira, não. A gente trabalha com a verdade, com fatos. E com fontes também competentes, que é no caso o Rick Souza. Entendeu? Outras pessoas acabam compartilhando também a audiência, mas eu prefiro me assegurar em fontes de jornalistas mesmo competentes, que é no caso o Rick Souza. Outros programas também ajudaram a consolidar o desempenho positivo do SBT ao longo do dia. O Aqui Agora cresceu 22% em relação às quartas anteriores e marcou 3,11 pontos aí de média. O programa do Ratinho foi vice-líder em sua faixa completa com 4,37. Eu falo vírgula, mas acaba sendo ponto, né? Mas dá para entender, porque o Ibope acabou adicionando esse númerozinho a mais, porque antes era 4,3, 4,3, mas aí adicionou esse a mais, aí a gente tem que passar a informação correta. O programa do Ratinho foi vice-líder na faixa completa, com 4,37 e pico de 5,22. Então manteve a segunda posição no horário. O De Noite com Gentili também se destacou ao registrar 2,17, ao superar a soma das audiências da Record, Band e Rede TV no mesmo horário. No total, o SBT chegou a ser a segunda opção ininterrupta do público entre 10 de terça-feira até 8h30 da manhã de quarta, que foi onde começou aí o Cardinale com o Se Liga Brasil. Esses dados consolidados mostram que o dia foi muito positivo para aí o SBT, né, com seus programas de diferentes faixas. Então, o SBT, com seu conjunto da programação, foi o principal responsável aí pelo crescimento geral e pela tomada de posições muito importantes aí na disputa de audiência. O SBT, ele nas quartas-feiras, ele sempre conseguiu ter uma boa audiência, porque sempre na concorrência, né, acaba tendo futebol, né, e tal, até com aquela novela Senhora Garcia, que foi uma das maiores audiências do SBT na faixa nobre, ela conseguia ter ali uma folga, uma vantagem imensa, né, marcava 6, 7 pontos nos dados prévios, claro que depois fechava no consolidado com uma audiência menor, mas nos dados prévios, no real time, ela explodiu, porque foi realmente uma surpresa e também uma estratégia de divulgação bem maciça que o outro gestor fez. Então acabou ajudando, né, a senhora Garcia ter uma audiência muito legal. Mas o SBT também tem feito esse processo aí de estratégias, né, a nova gestão aí, com o Murilo Fraga no comando, tem feito, tem optado, assim, de todas as formas, fazer o SBT voltar para os trilhos. Claro que é uma responsabilidade muito grande e não dá para a gente se basear através aí dessa retomada nesse dia da semana na vice-liderança, dizer que o SBT agora vai conseguir crescer. A gente tem essa expectativa, mas ainda há muita coisa para se fazer. Mas há sim que uma informação mesmo de que há um crescimento, porque o canal está conseguindo retomar aí essas posições muito importantes. Então o resultado final do SBT
mostra realmente uma recuperação em diferentes horários ali, com destaque para amanhã, para tarde. De manhã o SBT realmente tem assustado a concorrência. O Se Liga Brasil ali com o Gardinari tem feito a Record se modificar. Estava em dupla, aí já tiraram a dupla que estava de manhã, Ilian Leite com uma outra apresentadora, já mudou o apresentador. Eles não estão conseguindo ainda encontrar, porque já perderam o segundo lugar para o SBT nas manhãs. E a tendência é que acabe perdendo também em outros horários. Então esses números acabam indicando o quê? Um dia de forte competição. Porque a Record também não está se mexendo. De manhã cedo, hoje em dia está a mesma porcaria há mais de 20 anos. Os mesmos apresentadores, o mesmo formato, entendeu? E sem contar uma coisa, não é uma revista eletrônica, é 95% caso policial, entendeu? Então não tem mais ali aquele espectro de uma revista matinal que comenta assuntos de bem-estar, coisas leves, não. É só tiro, porrada e bomba. Então, e 95% ou até quase 100%. A gente tem aí esse tipo de conteúdo factual que realmente acontece. A gente não pode também tampar os olhos para a criminalidade, para as tragédias, mas também o tempo todo isso, ainda mais no formato que se diz revista, eu acho que cansa um pouco. Entendeu? Então eu acho que deveria haver uma dosagem ali, um equilíbrio entre pauta policial e pauta leve. Eu acho que tem condições de fazer isso, né? A Globo tem tentado, com a direção lá do Ariel, que é o ex-diretor da Eliana, fazer essas modificações. Não dá para você conseguir fazer isso, mas na Globo dá, porque a Globo é líder, mas a Record também é uma emissora que está parada. Eles estão só mexendo no balanço geral amanhã porque estão sentindo a pressão do Gardinari. E a tendência é que ele cresça mais e a Record acabe ficando ali na berlinda. Porque não adianta você só mudar de diretor. Inclusive, é até uma coisa importante, segundo o Rick Souza na coluna dele, Canal D, a direção da Record estaria pressionando e pedindo para que o Ilian Leite tivesse uma postura mais enérgica na apresentação do Balanço Geral amanhã. Aquela postura mais ali, porque como os assuntos são bem assim sangrentos, policialescos, para poder chamar a atenção do público e fazer o telespectador ficar assistindo a Record, naquela faixa ali, uma postura mais enérgica, né? Uma forma mais assim firme, bem apelativa, bem estilo Record mesmo, né? Aquele sensacionalismo padrão deles, para poder ver se consegue vencer o Gardinari. Mas eu não sei se vão conseguir não, porque não é por nada não, mas o SBT está conseguindo ter grande força nessa faixa da manhã. Uma pena que não estão podendo comemorar mais a vice-liderança por conta da nova gestão que proibiu. Mas o SBT está incomodando a concorrência. E a tendência é que incomode mais, viu? Se a Record não se mexer, né? Porque assim, vamos ser bem honestos. Não é questão de puxação de saco, é o fato, a gente trabalha aqui com fatos. A Record nunca foi uma emissora forte. A Record só está no segundo lugar, eu já falei isso no outro vídeo. A Record só está na vice-liderança porque o SBT, infelizmente, nesses últimos anos, não se mexeu e ficou um pouco parado no tempo. Entendeu? Mas a Record não é uma grande emissora, nem aqui nem na China. Ela pode ser internamente para os funcionários, mas em se tratando de conteúdo, ela não é atraente. O que a Record tem de conteúdo bom? É só jornalismo 24 horas por dia? Nem do domingo eles conseguem. Teve até um tempo aí que eles quiseram meter jornal em pleno domingo. Aquele domingo Record com a Raquel Sherazade, que era literalmente um domingo espetacular, das manhãs de domingo, a Record metendo até jornal em pleno domingo, 1 hora da tarde, que normalmente você quer se divertir, quer ver algo diferente. Aí a Record vai lá e acha que não, vamos colocar aqui uma revista eletrônica para ver se, pô, pelo amor de Deus, e já tinham tentado fazer isso em outro tempo, acho que em 2019, quando tentaram colocar o Hoje em Dia também, só que não era ainda com o Zucatelli, era com o César Filho ainda, o César Filho, a Renata, a Ticiane e a Ana Hickman, colocaram Hoje em Dia 11 horas da manhã, e não deu certo, acho que isso mesmo, 11 horas, aí depois entregava para Sabina Sato no Domingo Show, não deu certo. Domingo é dia de festa, de alegria, de entretenimento, não é de saber de notícia, não. Notícia você sabe só à noite. Até o Domingo Espetacular também tá uma porcaria. Não é isso tudo que eles acabam. Eles só conseguem ter audiência quando tem futebol. Aí acabam tendo ali um crescimento porque o futebol entrega bem. Ou a espera também do público de futebol que não assiste a Record dia de semana ou normalmente, fica esperando e acaba tendo que ser obrigado a assistir o Domingo Espetacular. Não estou falando dos apresentadores, porque o Cabrini é um excelente jornalista
e, enfim, ele é muito bom no que ele faz. Mas as pautas do Domingo Espetacular, e, enfim, não são boas. Até o Fantástico da Globo tá ruim também, entendeu? Domingo é dia de festa, domingo é dia de alegria, não é ficar vendo notícia, não. A gente já tem um monte de problema que é ficar, sabe, domingo, que é o início da semana, você começar a semana sabendo de isso, daquilo, dá um tempo. Mas tá dada a informação aí do site TV Pop de que o SBT teve um dia histórico com programas aí tendo altíssima audiência entre novelas mexicanas, jornais e reality shows. Será que o SBT vai conseguir retomar em breve a vice-liderança na média 24 horas de maneira consolidada? Eis a questão, né? Vale a pena a gente analisar e pensar nisso. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também aí lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem, a gente se vê amanhã, 5 da tarde, com tudo que envolve os bastidores da televisão. Abraço!